Olá pessoal, nós estamos dando início a mais uma aula do nosso curso de língua portuguesa do Colégio Santa Maria para os alunos do segundo ano do ensino médio. E hoje nós iremos realizar a correção do nosso formulário correspondente à atividade 1, aquela que nós fizemos a respeito do texto sobre intolerância religiosa. Nós já tivemos a live em que nós pudemos esclarecer com a sala a respeito desse assunto. Entretanto, eu prometi que iria gravar um vídeo para explicar melhor como é que essa correção aconteceu e de que maneira nós podemos então analisar um texto com calma, olhando os detalhes, analisando parágrafo por parágrafo, para que nós possamos compreender a sua essência, a sua mensagem principal, tá bom, pessoal? Então, antes de tudo, também já quero avisar que eu estou gravando aqui na minha casa e hoje, pessoal, todos os barulhos possíveis já combinaram de se unir para tentar atrapalhar a minha gravação. Então pode ser que vocês escutem o martelo batendo, o cara do algodão doce passando, o carro da pamonha, tá bom? Então fiquem tranquilos porque isso é naturalmente normal, né? Já que estou gravando a minha casa, ok? Então vamos lá, pessoal. Então aqui na tela vocês já estão vendo o texto, né, que foi utilizado para fazer a atividade, cujo tema é a intolerância religiosa em discussão no Brasil. O que eu fiz, pessoal? Eu vou mostrar para vocês o processo que foi usado para poder identificar a ideia central de cada um dos parágrafos do texto. Então eu comecei fazendo o seguinte, eu li esta primeira parte aqui do texto e depois eu abri um documento no Word, certo? Que vocês estão vendo, ele está aqui, ó, um documentozinho em que eu vou colocando, utilizando como se fosse um rascunho, né? Colocando aqui em vários pequenos tópicos, tudo aquilo que eu ia entendendo do texto, tudo aquilo que o autor ia falando e que eu via que era importante. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Olha só, vamos começar a ler aqui o primeiro parágrafo. Diz o seguinte: no limiar do século XXI, a intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a administrar, combater e resolver. Então, ó, no limiar do século XXI, o que é o limiar? O limiar é o início, então no começo do século XXI, a intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a administrar, combater e resolver. Aí eu parei aqui e peguei essa ideia central que está escondida nesse trechinho. O que basicamente o autor está falando? Ele está dizendo que no Brasil existe uma intolerância religiosa que é um dos maiores problemas que o país tem, certo? Aí eu fui lá, abri o meu Word, inclusive você pode, se não quiser usar o Word, não tiver como, você pode utilizar uma folha qualquer e escrever à mão mesmo, tá bom? Aliás, escrever à mão é até melhor para você poder guardar, tá bom? Então olha só, aí eu escrevi aqui, primeiro parágrafo, esse é um esqueminha que você pode fazer, tá bom? Então primeiro parágrafo, aí eu escrevi aqui, a primeira ideia que eu peguei foi que eu escrevi, logicamente, não numa frase perfeita, mas apenas eu joguei a ideia para que ficasse mais claro para mim. Então, a intolerância religiosa, espacinho, grande problema a ser resolvido. Não é isso que o autor está falando? Que no Brasil nós temos uma grande intolerância religiosa e que é um grande problema a ser resolvido. Ok, aí eu volto ao texto e vou ler a próxima parte. Ó. Por um lado, o país é laico e defende a liberdade ao culto e à crença religiosa. Ó. Por um lado, o país é laico. O que é um país laico? É aquele que não tem uma religião oficial, certo? Então não tem nenhuma religião predominante, oficial, aliás, que o governo impõe, que o governo exige de seus cidadãos, tá? Então, por um lado, o país é laico e defende a liberdade de culto, ao culto e à crença religiosa, ou seja, qualquer um, o governo, inclusive o país, por ser laico, ele permite que as pessoas sejam livres para expressar sua religiosidade. E aí ele vai colocar outro problema aqui, ó. Por outro, na verdade não é outros, né? Por outro, as minorias que se distanciam do convencional, ou seja, as minorias que se distanciam das religiões predominantes, e no caso do Brasil, o cristianismo, já que o Brasil ele é predominantemente um país católico, cristão, certo? Então as minorias que se distanciam do convencional, ou seja, que não são cristãs, se afundam em abismos cada vez mais profundos, cavados diariamente por opressores intolerantes. Então aqui ele está dizendo que, apesar do país ser laico, né, e defender a liberdade religiosa, muita gente ainda é intolerante com aquelas minorias que não seguem as religiões predominantes do país, certo? Aí eu peguei essa ideia, abri o Word aqui
E escrevi número 2, a lei garante a liberdade. Liberdade religiosa, obviamente, né? E depois eu coloquei número 3, que é aquela outra parte final. As minorias são discriminadas pelos intolerantes, certo? Vocês perceberam que eu peguei tudo que existe de mais importante naquele parágrafo e coloquei aqui? Aí, o que eu fiz? Baseando-me nesses 3 tópicos aqui, eu criei a minha frase. Tá vendo que está diferenciada por um pontinho aqui, ó? Então agora eu vou criar a minha frase, que vai resumir tudo isso. Olha, embora a lei garanta a liberdade, as minorias ainda são menosprezadas. Essa é a ideia que ele está querendo defender. Tanto que depois ele vai dizer que muitas minorias chegam até a sofrer com violência física, certo? Beleza. Essa foi a interpretação do primeiro. Aliás, a interpretação não, hein? A compreensão do primeiro parágrafo. Aí a gente vem aqui para o formulário. Olha aqui o nosso formulário que vocês fizeram. E a primeira pergunta que eu fiz era, no primeiro parágrafo do texto, a ideia central apresentada pelo autor é: o Brasil defende a liberdade de culto e a crença religiosa. É essa? Olha, pessoal, vocês podem perceber que, embora tenha verdade nesta alternativa, na verdade não existe uma ideia completa, ou seja, onde é que está falando aí das minorias que são menosprezadas? Não fala em lugar nenhum, não é? Então está faltando alguma coisa. Na B aqui, o Brasil deve saber administrar e resolver problemas de ordem religiosa. Ué, tudo bem, o país tem que saber administrar e resolver. Mas cadê aquela questão, né, do menosprezo que existe com as minorias? Não tem nada disso aqui. Então vamos para C. Embora o Brasil seja um país laico, sem religião oficial, as minorias religiosas ainda são muito perseguidas por pessoas intolerantes. Olha, tá muito claro, né, pessoal, que é essa aí, ok? É essa alternativa, portanto, é a C que vai nos trazer a alternativa correta. Por isso que é importante a gente fazer aquele exercício de leitura primeiro, de cada parágrafo, e não apenas fazer o exercício de leitura, mas também fazer essas anotações aqui que eu estou mostrando para vocês, porque é isso que vai nos ajudando a nos organizar. Quando você escreve, você vai visualizando a estrutura interna do parágrafo, as ideias principais, as ideias-chave, o que vai permitir com que depois você crie a sua frase, que vai então resumir a ideia geral daquele parágrafo, sem deixar faltar nada, certo? Porque você tem uma ideia central, né, e que ela exige que você coloque tudo que gira em torno dela, certo? Aquilo que é importante que o autor está colocando naquele parágrafo, certo? Vamos lá, vamos ler o segundo parágrafo agora, O Brasil é um país de diversas faces, etnias e crenças e defende em sua Constituição Federal o direito irrestrito à liberdade religiosa. Ponto. Então, isso que você tem que fazer. Você leu até aqui, não adianta ficar avançando, sabe? Já vou ler tudo de uma vez. Calma, vamos ler devagarzinho. É assim que a gente aprende, é assim que a gente entende o negócio. Às vezes a gente tem tanta pressa para tentar terminar logo que a gente nem entende o que o autor falou. Então, assim, o que é melhor? Você ler tudo de uma vez e não entender nada? Ou você ler com calma e entender tudo? É muito melhor ler com calma, né? Porque você lê uma vez só e acabou, já fez suas anotações, não precisa ficar voltando no texto. Então ele diz, o Brasil é um país de diversas faces, etnias e crenças e defende em sua Constituição Federal o direito irrestrito à liberdade religiosa. Tem duas coisas que o autor está falando aqui. Primeiro, que o Brasil ele é diverso, ou seja, existem muitas etnias, crenças. O brasileiro ele é miscigenado, certo? E essa é a primeira coisa que ele diz, o Brasil é diverso. E a segunda coisa que ele diz é que na Constituição Federal o Brasil também está defendendo a liberdade irrestrita à religião, certo? Ou seja, você pode exercer a religião que você quiser. Então tem duas coisas aqui neste pequeno trecho, que o Brasil é diversificado e que na Constituição Federal, que a Constituição garante essa liberdade religiosa. Aí eu peguei isso aqui, abri o meu rascunho, escrevi segundo parágrafo. Primeiro ponto importante, país diversificado, Constituição que garante o direito à liberdade. Vocês estão percebendo que eu nem preciso escrever todas as palavras para explicar. Como é um rascunho meu para eu entender, eu só coloco as palavras assim de uma forma jogada, de uma maneira que eu consiga entender que ali está contida uma ideia completa, tá certo? Depois mentalmente eu vou preenchendo as lacunas, tá? Ou seja, as palavras que eu não escrevi, eu preencho mentalmente na hora que eu for ler, ok? Vamos lá, vamos para a próxima parte desse parágrafo. Nesse cenário,
tomando como base a legislação e acreditando na laicidade do Estado, ou seja, o Estado sem religião, as manifestações religiosas e a disseminação de ideologias fora do padrão não são bem aceitas por fundamentalistas. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que apesar de ter essa legislação que garanta a liberdade religiosa, as manifestações, quando você tem as manifestações das religiões minoritárias, aí você percebe que as pessoas fundamentalistas, que ele diz aqui, quem são os fundamentalistas? São aqueles que não aceitam a religião do próximo, não respeitam. Então essas pessoas elas não lidam bem com as religiões diferentes, certo? Então é isso que ele está dizendo nessa outra parte aqui. Embora você tenha garantido na lei a laicidade do Estado, a liberdade, quando as pessoas se manifestam religiosamente em outros tipos de culto e tal, você não tem um certo respeito por algumas pessoas, ok? Vamos lá, vamos ver o que a gente faz então. A gente pega esse trecho aqui, vê o que é mais importante e vai para o rascunho, ó. Outras expressões de fé não são aceitas por fundamentalistas, tá vendo? É isso, basicamente. A gente volta e finaliza. Assim, o que deveria caracterizar os diversos Brasis dentro da mesma nação é motivo de preocupação. Ou seja, essa situação é um motivo de preocupação. Olha aqui, ó. Número 3, E isso gera preocupação. Então, baseando-me nas ideias-chave que eu peguei de cada trecho, eu crio a minha frase, ó. Apesar da diversidade religiosa e da garantia de liberdade pela Constituição, crenças diferentes não são aceitas por alguns, certo? Aí eu vou lá no formulário e vejo a pergunta. A ideia central do segundo parágrafo é: o Brasil é um país de diversas faces, etnias e crenças e defende em sua Constituição Federal o direito irrestrito à liberdade religiosa. Ok, isso é verdade, pessoal? Sim, é verdade. O texto fala isso. Entretanto, está faltando alguma coisa, não é? Onde é que está aquela parte que fala que não há um respeito às manifestações de religião diferentes? Não tem nada aqui. Portanto, não é a A. Vamos ver a B. Os fundamentalistas, ou seja, aqueles que não aceitam a religião do próximo, esses fundamentalistas religiosos atentam contra a vida daqueles que seguem uma religião diferente da deles. Atentam contra a vida. Ó, lá no parágrafo apareceu isso aqui, que atentam contra a vida? Não, Só fala que não são bem aceitos. Diz que os fundamentalistas não aceitam, mas não fala que eles atentam contra a vida, Atentar contra a vida é algo muito sério. E o parágrafo não diz isso. Por isso que a gente precisa prestar atenção nas expressões que são usadas, porque senão a gente acha que o que o autor falou de que os fundamentalistas não aceitam, a gente já acha que é atentar contra a vida. E não é. Portanto, não é a B. Vamos ver a C aqui. A forma de culto no país deveria ser padronizada. O autor fala isso, que tinha que ser, tem que padronizar todas as formas de expressão religiosa. O que é padronizar? É tornar igual. Todas as religiões são iguais agora. Não, nem tem como fazer isso. Então esquece, isso aqui já mata a questão. Vamos ver a D então. Apesar de a Constituição garantir o direito à liberdade de culto, e diante de tantas manifestações religiosas, ainda há um certo preconceito de algumas pessoas mais radicais. Pessoal, tá na cara que é essa alternativa aqui. Portanto, a alternativa D é a que melhor resume, ok? Vamos lá, então a gente volta para o texto agora e vamos dar uma olhadinha no terceiro parágrafo, certo? Paradoxalmente, ao Estado laico, muitos ainda confundem liberdade de expressão com crimes inafiançáveis. O que ele está dizendo isso aqui? O que é paradoxalmente? Paradoxalmente é algo contraditório. Então, contradizendo ao Estado laico, contradizendo o Estado laico, muitas pessoas acabam confundindo liberdade de expressão com crimes inafiançáveis. Liberdade de expressão é você dizer o que você pensa. Crime é você atentar contra a vida de alguém, por exemplo. Então ele está dizendo que tem pessoas que confundem, acham que estão exercendo sua liberdade de expressão ao criticar uma religião, mas muitas vezes, se você não apenas critica, mas você pratica algum ato que possa ser criminoso, você pode se dar muito mal. Por exemplo, alguém entra numa igreja católica, por exemplo, e quebra as imagens. Eu sou contra as imagens. Aí entra e quebra tudo. Isso aí é o crime no Brasil, certo? Então isso não é liberdade de expressão. Não é a pessoa que simplesmente está discordando daquela prática. Ela está cometendo um crime.
Então, eu abri aqui meu Word e escrevi, terceiro parágrafo. Primeiro ponto, ó, liberdade de expressão versus crimes, ok? Vamos lá, aí a gente volta para o texto e vê a próxima parte. Segundo dados do Instituto de Pesquisa da USP, a cada mês são registradas pelo menos 10 denúncias de intolerância religiosa, e destas, 15% envolvem violência física, sendo as principais vítimas fiéis afro-brasileiros. Então aqui a gente tem outra informação importante. A USP traz um estudo dizendo que todo mês tem pelo menos 10 denúncias de intolerância religiosa no país. E que destas denúncias, 15% envolvem violência física. Ou seja, tem gente apanhando por causa de religião. E quem mais apanha são as pessoas que participam de religiões afro-brasileiras. Tá? Então a gente tem informações importantes aqui. Né? Eu peguei essas informações e resumi lá no meu rascunho. Olha, número 2, a violência física contra seguidores de religiões afro, principalmente. Tá? Foi essa ideia que eu peguei aqui. Vamos lá? Agora, continuando, finalizando esta parte. Partindo desta verdade, o então direito assegurado pela Constituição e reafirmado pela Secretaria dos Direitos Humanos é amputado e o abismo entre oprimidos e opressores torna-se, portanto, maior. Ou seja, ele está dizendo aqui que não há a garantia, né? Embora se fale, né, que a Constituição traga a garantia dos direitos humanos e tudo mais, a proteção, a liberdade de culto, quando alguém sofre esse tipo de coisa, essa violência física, ela é amputada, tá vendo, do seu direito. E aí os opressores acabam sobressaindo sobre os oprimidos. Ok? Então vamos lá. O que eu coloquei aqui no meu esqueminha? Terceiro ponto. Esquece-se do direito à liberdade religiosa. Ok? E aí eu fiz a minha frase para resumir. A maioria das pessoas que sofrem violência física seguem religiões afro. Isso aqui é o principal que ele queria mostrar. Tá? Principal era isso. Ou seja, essas pessoas aqui de religiões afro, elas sofrem mais que todo mundo, apanham e, além de tudo, não é garantido a elas o seu direito. Tá bom? Aí a gente volta para o formulário e vê. A ideia central do terceiro parágrafo é: por confundirem liberdade de expressão com violência, os membros das religiões de matriz africana têm sofrido agressões físicas, o que contraria seus direitos. Perceberam que essa aqui, ó, já contém tudo o que é necessário? Ó, liberdade de expressão com violência, crime. Os membros das religiões de matriz africana têm sofrido agressões físicas e isso contraria seus direitos. Perfeita, é a opção, a alternativa correta, ok? Depois a gente tem a número 4 aqui. E para isso a gente precisa ler o quarto parágrafo. Olha, parafraseando o sociólogo Zygmunt Bauman, enquanto houver quem alimente a intolerância religiosa, haverá quem defenda a discriminação. Ou seja, tem gente que está defendendo a intolerância, certo? Tem gente defendendo a discriminação. Ou seja, tem gente alimentando a intolerância, defendendo a discriminação. Então eu fui no meu rascunho e escrevi, quarto parágrafo. Há promotores da intolerância. Aqui, ó, há promotores, pessoas que promovem a intolerância religiosa. Vamos lá, a gente volta e continua lendo. Tomando como norte a máxima do autor, para combater a intolerância no Brasil são necessárias alternativas concretas que tenham como protagonistas a tríade Estado, escola e mídia. Ou seja, para resolver o problema, é preciso que haja uma união entre e um protagonismo, né? Ou seja, que eles tomem a frente, protagonista é isso, aquele que vai à frente, toma a frente do Estado, e uma união entre eles, né? O Estado, a escola e a mídia. Então fui lá no meu rascunho, peguei essa ideia, olha, a solução é o Estado, a escola e a mídia se juntarem para combater isso. Aí eu volto aqui e coloco, ó, solução, Estado, escola e mídia, unidos, ok? E escrevi minha frase, ó. O Estado, a escola e a mídia devem colaborar para a promoção da tolerância e não da intolerância. Então eu peguei esses dois tópicos aqui e escrevi a minha frase. Ó. Primeiro eu percebi que há pessoas promovendo a intolerância. E qual que é a solução? Pessoas que promovam a tolerância. Tem que ser o inverso do de cima. Ok? A gente volta lá no formulário. Vamos ver. A ideia central do quarto parágrafo é: enquanto houver quem alimente a intolerância religiosa, haverá quem defenda a discriminação. Tudo bem, é verdade, pessoal, mas está faltando. Cadê a solução? Não tem, né? Não aparece nada aqui. Segunda, Zygmunt Bauman sempre defendeu a liberdade religiosa contra os ataques dos fundamentalistas.
Nem fala de fundamentalista esse parágrafo, né? Terceiro, o Estado deve se unir à escola para ensinar às crianças desde cedo que a intolerância religiosa é algo que deve ser combatido com todas as forças. E aí? Não, né? Por que, pessoal, não é essa? Porque aqui ele só fala do Estado e da escola. Cadê a mídia? Não tem. Não tem, tá faltando. Então a gente não pode se deixar enganar por essas alternativas que são, na verdade, pegadinhas, né? Tem duas coisas que são verdadeiras, mas cadê a mídia? Que é uma que vai entrar com a solução também. Não aparece. Ela vai aparecer na última opção, ó. Para combater a intolerância religiosa por parte de cada pessoa, são necessárias alternativas concretas que tenham como protagonistas a tríade Estado, escola e mídia. Muito bem, a alternativa correta é a D. Vamos para o último parágrafo. Eu vou ler aqui primeiro a pergunta do formulário, ó. No último parágrafo do texto, o autor apresenta algumas soluções para o problema em questão. Assinala a alternativa que não representa com precisão uma das soluções propostas por ele. Ou seja, no último parágrafo que a gente vai ler, o autor propõe algumas soluções para o problema lá da intolerância. Só que é o seguinte, olha só, nas alternativas aí que eu estou colocando, uma delas não foi falada pelo autor. O autor só falou de 3 e não de 4. Então tem uma aí que está errada, porque o autor não fala. Vamos voltar para o texto. Vamos lá. Diz assim, o Estado, por seu caráter socializante e abarcativo, deverá promover políticas públicas que visem garantir uma maior autonomia religiosa e, através dos 3 poderes, deverá garantir efetivamente a liberdade de culto e proteção. Ó, ele está falando que o Estado tem que promover as políticas públicas, certo? E garantir a liberdade de culto. Então o Estado é uma das soluções. A escola, formadora de caráter, deverá incluir matérias como religião em todos os anos de vida escolar. Ok? Então ele diz que a escola deve colocar ensino religioso para as pessoas aprenderem a respeitar a religião do outro. E depois a mídia, que é o 4º poder, deverá veicular campanhas de diversidade religiosa e respeito às diferenças. Somente assim, tirando as pedras do meio do caminho, construir-se-á um Brasil mais tolerante. Então, aí eu vim aqui na minha colinha, aliás, no meu rascunho, e escrevi, ó, 5º parágrafo. Primeiro, o Estado. Ele deve promover a autonomia religiosa e a liberdade de culto. A escola deve incluir matérias sobre religião. E a mídia deve realizar campanhas de respeito à diversidade como um todo. Aí criei minha frase para resumir, né? A tríade Estado, escola e mídia deve garantir e promover o respeito à diversidade. São 3. Voltamos ao formulário e vamos ver qual a alternativa que não corresponde a uma das soluções apresentadas pelo autor. Só de você bater o olho, você já percebe, ó. O Estado está aqui, ó, o Estado garantindo autonomia. Aí tem a escola, que inclui matérias, e a mídia. Já tem os 3, portanto, essa primeira alternativa não foi dada pelo autor. Ó, o Brasil como um todo deve se unir para combater toda força, qualquer tipo de intolerância religiosa, buscando sempre o respeito ao diferente. Ó, ele não fala isso aqui, que o Brasil como um todo deve se unir. O autor não diz isso. Portanto, a única que ele não fala é essa aqui, a alternativa correta, a letra A. Tá certo, pessoal? Então aqui a gente encerra o exame deste nosso formulário, tá bom? Espero que você tenha entendido a maneira como a gente entende um texto. Como que você pode fazer para esmiuçar um texto? Olha só que maravilha, você escrever num papel ou no Word as informações importantes e depois criar a sua frase. Assim você não vai deixar escapar nenhuma ideia importante do texto e quando for estudar para uma prova, para alguma coisa, para fazer um trabalho, você não precisa voltar ao texto e ler o texto inteiro. Basta você vir ao seu rascunho. Você vai salvando isso aqui, você volta e só de você bater o olho você já vai lembrar do texto. Entendeu? Então é dessa maneira que a gente aprende, dessa maneira que a gente estuda, gente. Tá certo? Galera, um forte abraço para vocês, desejo bons estudos e nós nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!